Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre resistência elétrica e as leis de Ohm. Eu sou Sara do terceiro F e vou explicar para vocês resistência elétrica. Então, como o próprio nome sugere, a resistência elétrica tem como finalidade resistir e impedir a passagem de uma corrente elétrica através de algum meio. Nesse sentido, a resistência cria um obstáculo para fazer com que o fluxo de elétrons encontre uma maior dificuldade ao fluir por determinado material. A unidade de medida da resistência elétrica é padronizada pelo Sistema Internacional de Unidades, que é o Ohm, representado pela letra ômega. Existem alguns fatores que poderão impactar e determinar o valor da resistência elétrica de um condutor. Primeiro, a área do condutor. Quanto maior a área, menor será a resistência, pois os elétrons fluirão com mais facilidade, e pelo contrário, quanto menor a área, maior será a resistência. Segundo, comprimento do condutor. Então, quanto maior será o comprimento, maior será a resistência. Afinal, deste modo, o caminho a ser percorrido pelos elétrons será maior, tornando-se mais provável haver choques e perda de energia durante o percurso. Pelo contrário, quanto menor o comprimento, menor a resistência. Terceiro, o tipo de material. Quanto mais elétrons livres possuir o material condutor, menor será a resistência e maior será a passagem de corrente elétrica. Os metais, por exemplo, são os materiais que apresentam menor resistência elétrica. Aí você me pergunta, mas onde eu uso resistores? Então, os resistores estão presentes em aparelhos elétricos. Eles são dispositivos que são colocados para controlar a passagem de corrente elétrica nos circuitos através do efeito Joule, que converte a energia elétrica em térmica. A maioria dos resistores são feitos, então, a partir de materiais que possuem alta resistência, a fim de reduzir a passagem de corrente elétrica. Então, nesse sentido, os resistores são utilizados em aparelhos elétricos para aumentar a resistência, ou seja, limitar a passagem da corrente elétrica e impedir que ocorram danos e avarias. Além disso, os resistores também são muito utilizados para aquecer equipamentos, como ocorre com os chuveiros elétricos e os secadores de cabelo. Hoje vamos falar sobre as leis de Ohm. As leis de Ohm são grandezas a qual a gente faz cálculos para saber ou uma corrente elétrica ou uma resistência de um determinado algum condutor aí que vai energia, né? A primeira lei de Ohm, então, fala sobre a diferença de potencial entre dois pontos de um resistor é proporcional à corrente que é estabelecida nele. Ou seja, esses dois pontos que ele está falando seria a resistência elétrica vezes corrente elétrica, que assim a gente descobre o volts, né, a parte de volts, né, a tensão, né, deles. Aí também, né, se por acaso não é volts que você quer achar, e sim a corrente elétrica, seria volts dividido por resistência, ou se quer procurar resistência, faz volts dividido por corrente. A segunda lei de Ohm, então, fala sobre as grandezas que impactam na resistência de um determinado condutor, ou seja, um desses corpos vai percorrer a corrente elétrica, né? E num comprimento, a qual é uma área transversal, que depende dessa resistividade, dessa resistência, né? Desse material. Então, seria resistência, que é a qual você quer procurar, qual é a resistência dessa corrente, desse condutor, né? Desse corpo, vezes a resistividade, o quanto que ela aguenta, né, a medida, o comprimento do condutor, né, em metros, e a área da secção transversal, que é em metros quadrados. A resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento, mas inversamente proporcional à área da secção.
Ou seja, quanto mais comprido um condutor, maior a resistência, porém, quanto mais largo, menor a resistência. Terceira lei de Ohm, a gente ainda calcula essa resistência, só que com a espessura e o comprimento. Aquela tinha a área da secção, nessa já não vai ter. E aí a gente vai usar apenas o material resistente vezes a largura do condutor e a área, né, dividido, né, por tudo isso.